O velho Honda de Helena Parker parou bruscamente diante dos portões de ferro do que só poderia ser descrito como uma fortaleza disfarçada de mansão. A chuva batia forte no para-brisa enquanto relâmpagos iluminavam a gárgula de pedra empoleirada no alto dos pilares da entrada. Seus olhos pareciam seguir cada movimento dela. O segurança que se aproximou da janela parecia mais um atleta profissional do que um porteiro. Seus ombros largos tensionando o uniforme preto enquanto ele examinava a sacola de entregas no banco do passageiro. Documento de identidade e confirmação do pedido, exigiu, ríspido. Gotas de chuva escorriam por seu rosto impassível. As mãos de Helena tremeram levemente enquanto ela entregava suas credenciais. As contas acumuladas em seu apartamento passaram pela sua mente. Aquele turno duplo de entregas para a Gourmet Express era agora a única forma de pagar o tratamento de câncer da mãe, principalmente depois de ter sido demitida do emprego fixo no centro comunitário. A expressão do segurança mudou quase imperceptivelmente enquanto ele examinava o comprovante de entrega. Seus olhos avançaram rapidamente na direção da casa principal antes de recuar, relutantes. Siga pela entrada de carros até a entrada principal. Não se desvie, não tire fotos. Não fique circulando, instruiu ele, digitando um código no painel do portão. Assim que os portões maciços se abriram, Helena não conseguiu se livrar da sensação de estar entrando em outro mundo. A extensa propriedade à sua frente brilhava com riqueza, mesmo sob a escuridão. Câmeras de segurança rastreavam cada movimento dela, ao longo da sinuosa entrada ladeada por sebes perfeitamente aparadas. 3 outros seguranças apareceram ao se aproximarem da entrada principal. Eles pairaram com as mãos próximas de armas ocultas enquanto cercavam o veículo. Um abriu a porta do carro, enquanto o outro inspecionava os sacos de comida lacrados com intensidade suspeita, verificando se havia qualquer sinal de adulteração. A fachada da mansão se erguia imponente sobre ela, toda em pedra escura e arquitetura gótica, que parecia deslocada naquele bairro sofisticado de Seattle. Outro relâmpago brilhou, revelando janelas que pareciam mais olhos atentos do que detalhes arquitetônicos. Braços estendidos, instruiu uma segurança com uma cicatriz no rosto, apalpando Helena com eficiência antes de acenar em direção às enormes portas duplas. A entrada da cozinha fica nos fundos, mas esta noite, devido às circunstâncias, você fará a entrega diretamente no salão principal. Helena apertou as sacolas térmicas de comida contra o peito como um escudo enquanto era escoltada pelas escadas de mármore escorregadias pela chuva. A porta se abriu, revelando um saguão tão amplo que poderia abrigar todo o prédio de apartamentos dela. Lustres de cristal projetavam prismas de arco-íris sobre superfícies polidas. Um estrondo vindo do interior da casa fez com que todos os seguranças se tensionassem simultaneamente, mãos indo às armas, enquanto gritos ecoavam pelo espaço cavernoso. Helena congelou, o coração batendo forte contra as costelas ao ouvir os sons de destruição aumentando. Abaixem-se, ordenou uma voz grave, seguida pelo som de porcelana cara se estilhaçando contra uma parede. Os seguranças trocaram olhares significativos, que em nada ajudaram o crescente pânico de Helena. A segurança agarrou o braço dela, firme, porém sem machucar. Fique aqui, não se mexa, não fale a menos que lhe dirijam a palavra. Outro estrondo ecoou pela mansão. O grito angustiado de um homem cortou o ar, seguido por palavras ininteligíveis e mais objetos quebrando. Ele está assim há horas, murmurou um segurança para o outro, aparentemente esquecendo que Helena ouvia tudo no saguão ecoante. Pelo arco à frente, Helena vislumbrou o movimento. Homens de terno tentando cercar alguém, móveis revirados e uma figura alta destacando-se do caos. Sua presença irradiava autoridade, apesar da turbulência ao redor. 3.000 para quem conseguir acalmá-lo! Gritou o homem imponente, desespero evidente na voz. Helena apertou as sacolas de comida, incapaz de mover-se enquanto medo e curiosidade travavam uma guerra dentro dela. A cena que se revelou ao ser conduzida mais à frente surpreenderia qualquer pessoa. Um jovem, talvez 19 ou 20 anos, estava agachado no canto de uma sala de estar devastada.
As mãos tapavam os ouvidos enquanto ele se balançava violentamente para frente e para trás, cercado por fragmentos do que antes haviam sido artefatos de valor inestimável. 4 homens corpulentos permaneciam a uma distância cautelosa, claramente sem saber como prosseguir enquanto o jovem soltava outro grito dilacerante. "Barulho! Barulho! Barulho!" Ele gritava, roupas elegantes desgrenhadas, rosto banhado em lágrimas, olhos cerrados contra a tempestade mental que enfrentava. A figura de antes surgiu por completo. Um homem na casa dos 40, com fios de prata nos cabelos escuros, terno, impecável apesar do caos. Seu rosto era um campo de batalha de emoções, frustração, preocupação e um medo inconfundível ao observar o sofrimento do rapaz. "Ele não dorme há 2 dias", explicou Ethan Hale, sem olhar para Helena, como se falasse consigo mesmo. "A tempestade o deixou pior, e nada do que tentamos está funcionando." Suas mãos se fechavam e abriam ao lado do corpo, ombros tensos. O jovem, Adrian, subitamente se jogou para trás, quase atingindo o crânio na parede de mármore. Um dos seguranças correu para amortecer o impacto. "Não me toque!" Adrian gritou, recuando violentamente e se encolhendo ainda mais no canto, como um animal ferido. Um decantador de cristal explodiu quando seu pé desajeitado atingiu a mesa lateral, espalhando líquido âmbar pelo tapete importado. Ethan fez uma careta. E Helena suspeitou que fosse mais pela dor de ver o filho em sofrimento do que pela destruição das antiguidades. "Onde estão os remédios dele?" perguntou Ethan à mulher de uniforme médico, que hesitava perto da porta. Antes que ela respondesse, outro grito cortou o ar. O balanço de Adrian se intensificou a uma velocidade alarmante. As sacolas térmicas nos braços de Helena de repente pareceram incrivelmente pesadas quando a compreensão veio. Não era uma crise de raiva, tampouco algo ligado a drogas. Era um colapso sensorial. As tentativas dos seguranças de se aproximar só agravavam o quadro. Sem pensar, Helena colocou as sacolas de comida em um console próximo. Tirou a jaqueta encharcada e os sapatos molhados pela chuva. Os seguranças se viraram para ela entre confusos e desconfiados, mas ela os ignorou, concentrando-se inteiramente no que precisava fazer. "O que você está fazendo?" perguntou o homem de cabelos grisalhos, colocando-se instintivamente entre Helena e seu filho, com uma intenção protetora que não deixava espaço para dúvidas. Seus olhos escurecidos refletiam suspeita. E algo mais profundo, algo que fez um arrepio percorrer a espinha dela. "Seu filho está tendo uma sobrecarga sensorial", explicou Helena, mantendo a voz baixa e extremamente calma. A tempestade, as luzes, as pessoas tentando tocá-lo, as vozes altas. Tudo está demais para ele agora. Ela gesticulou discretamente em direção ao lustre intenso acima e ao número de corpos ocupando o espaço. Os olhos do homem se estreitaram, perigosamente atentos. "Como você sabe que ele é meu filho? Quem a mandou aqui?" sussurrou ele, com um tom que carregava ameaça. Sua mão se moveu quase imperceptivelmente, e Helena percebeu com horror os guardas mudando de posição, prontos para reagir. "Ninguém me mandou", conseguiu responder, mantendo a voz firme. "Trabalho com crianças autistas no centro comunitário há anos. Meu irmão mais novo tem crises parecidas durante tempestades." Ela fez um gesto suave na direção do jovem que ainda se balançava no canto, tapando os ouvidos. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto do homem, seguido por um traço tênue de esperança. "O que você sugere?" perguntou ele, a desconfiança ainda presente, mas temporariamente abafada pela preocupação paterna. "Primeiro, menos gente, luzes mais fracas e silêncio absoluto", instruiu Helena, surpresa consigo mesma por falar com tanta segurança diante daquela figura intimidadora. "Ele está completamente sobrecarregado. Precisamos reduzir os estímulos imediatamente." O homem, que momentos antes havia se apresentado como Ethan Hale, um dos empresários mais influentes da cidade, estudou Helena por alguns segundos antes de tomar uma decisão rápida. Com gestos concisos, dispensou todos os guardas, exceto 2. Ordenou que diminuíssem a intensidade do lustre, reduzissem o volume ambiente
e silenciassem qualquer música. Helena aproximou-se de Adrian lentamente, com movimentos intencionais e previsíveis, acomodando-se no chão a alguns metros dele. Não tentou tocar, nem estabelecer contato visual direto. Apenas acompanhou o ritmo do balanço dele, criando uma presença familiar e não invasiva. Ethan observava, atônito, o frenesi do filho começar a diminuir. As súplicas se transformaram em gemidos, e aos poucos, Adrian percebia a presença calma que se aproximava. Os dedos dele continuavam pressionando as orelhas, mas seus olhos finalmente se abriram. Helena imitou suavemente o movimento de balanço. Meu nome é Helena, disse ela, com uma voz baixa e melodiosa. Eu vou ficar com você até a tempestade passar. Ela o chamara de Adrian, após ouvir o nome ser usado pelos seguranças mais cedo. Agora, usava-o com extremo cuidado. O balanço dele diminuiu. Helena começou a cantarolar uma melodia simples e repetitiva, algo que sempre ajudava seu irmão nos piores momentos de colapso. A vibração suave chamava a atenção de Adrian, cuja respiração começou a desacelerar. Quando Adrian finalmente baixou as mãos, ainda tenso e exausto, Helena tirou do bolso um pequeno cubo anti-estresse, algo que sempre carregava para as crises inesperadas do irmão. Sem dizer nada, colocou-o no chão, entre eles, mas sem empurrar ou forçar. Os olhos de Adrian alternaram entre o cubo e o rosto dela. Às vezes ajuda, explicou Helena suavemente. Ela demonstrou como os lados do objeto giravam, estalavam e deslizavam. Depois o colocou de volta no chão. Ethan permanecia perto da porta, imóvel, como se testemunhasse algo impossível. Até os seguranças pareciam incapazes de disfarçar o espanto. Após longos segundos, Adrian estendeu a mão e pegou o brinquedo. Seus dedos se fecharam em volta dele com cuidado inesperado. Pressão. Sussurrou Adrian, suas primeiras palavras coerentes naquela noite. Ele pressionou o brinquedo contra o peito, seus dedos deslizando até o coração. Um gesto que Helena reconheceu imediatamente. Ela levantou-se devagar, pegou uma das mantas pesadas que decoravam uma poltrona próxima e a segurou onde ele pudesse ver. Posso te mostrar uma coisa que ajuda? Perguntou gentil, sem exigência. Adrian assentiu, muito levemente, o olhar fixo num ponto além do ombro dela. Com movimentos lentos, Helena enrolou o cobertor em um cilindro firme e o colocou ao lado dele, não sobre ele, oferecendo opção, não imposição. Adrian puxou o cobertor para o colo, pressionando-o com firmeza contra o peito, aplicando a pressão profunda que ajudaria seu sistema nervoso a voltar ao equilíbrio. A mudança foi quase imediata. Sua respiração se aprofundou, os ombros relaxaram e a tensão começou a derreter. Você está indo muito bem, Adrian, murmurou Helena, permanecendo calma e presente. O trovão diminuía lá fora, e o corpo dele começava a lembrar do silêncio. O celular de Ethan vibrou no bolso, desviando sua atenção por um segundo. Era uma mensagem urgente. Algo relacionado aos negócios. Algo que normalmente exigiria resposta imediata. Mas, pela primeira vez em anos, ele não se importou. Quando o amanhecer se ergueu sobre a mansão, Ethan estava sentado diante de Helena em seu escritório particular. A pesada escrivaninha de carvalho entre eles exibia mais dinheiro do que ela ganharia em 3 meses inteiros. Quero que trabalhe para mim, disse ele simplesmente, sem espaço para negociações, embora sua voz permanecesse polida. O tratamento da minha mãe custa 4.000 por mês, respondeu Helena, cautelosa, evitando demonstrar o quanto precisava da oportunidade. Seus 3 empregos mal cobriam o básico. Os olhos de Ethan se estreitaram, calculistas, mas não frios. 20.000 por mês. Suíte privativa na ala leste. Benefícios completos, declarou, deslizando um contrato na mesa. A mente de Helena girou. Era uma quantia absurda. Mudaria sua vida inteira. Cuidaria da mãe. Permitiria respirar pela primeira vez em anos. A parte racional gritava para ter cuidado, mas seu coração lembrava do rosto tranquilo de Adrian, finalmente dormindo. Eu deveria te contar mais sobre ele, disse Ethan, com a expressão suavizando enquanto olhava uma foto emoldurada na mesa.
Adrian testemunhou a morte da mãe quando tinha 7 anos. Ela foi morta por uma família rival enquanto eu estava viajando a negócios. A revelação pairou pesadamente no ar entre eles, explicando muito sobre pai e filho. O trauma agravou o autismo dele, continuou Ethan, a voz embargada por emoção mal contida. Adrian não falou mais do que 10 palavras para qualquer pessoa fora desta casa em 12 anos. Helena pensou no próprio irmão, que vivia seguro em uma instituição especializada graças à herança de uma tia distante. Tão diferente da gaiola dourada, silenciosa e cheia de tensão, em que Adrian vivia. O que aconteceu com as pessoas que machucaram a mãe dele? Perguntou ela, já imaginando a resposta pelo escurecer do olhar de Ethan. Elas não existem mais no mercado, respondeu ele simplesmente, com uma frieza profissional que fez um arrepio subir pelo corpo de Helena. Não era violência, era destruição corporativa, empresas dissolvidas, carreiras arruinadas, nomes apagados do mundo dos negócios como se nunca tivessem existido. Naquele instante, ela compreendeu exatamente quem Ethan era. Não apenas um empresário rico, mas alguém que operava num nível onde cada ação tinha repercussões globais. O relógio de parede soou 7 vezes, quebrando o silêncio tenso. Adrian vai acordar logo, comentou Ethan, suavizando o tom ao mencionar o filho. Ele segue uma rotina rigorosa. Qualquer desvio causa angústia. Helena respirou fundo, ponderando dilemas morais e realidades práticas. Ethan aguardava pacientemente, apesar da intensidade em seu olhar. As câmeras de segurança nos cantos do escritório a lembravam de que, se recusasse, sair dali poderia não ser tão simples. Preciso de garantias de que minha mãe receberá o melhor atendimento possível, afirmou finalmente, encarando-o diretamente. E preciso entender exatamente quais seriam minhas responsabilidades, além de ajudar Adrian. Os lábios de Ethan se curvaram em algo que poderia ser respeito ou diversão. Sua principal responsabilidade é o bem-estar do meu filho, explicou, inclinando-se levemente para a frente. Todo o resto é secundário, incluindo quaisquer assuntos corporativos que você possa por acaso ouvir. O aviso implícito era claro, mas a oportunidade também. Uma chance de ajudar um jovem preso no próprio trauma, enquanto assegurava o futuro da mãe. Vou precisar dos fins de semana para visitar minha família, disse Helena, surpresa com a própria ousadia em negociar com alguém tão imponente. Ethan considerou por um instante, então acenou. Aceitável, com escoltas de segurança. Ele deslizou uma caneta tinteiro elegante em sua direção. Helena hesitou apenas um segundo. Adrian já havia passado por tantos especialistas, nenhum deles durando mais de 3 meses. Eles o temiam, tinham pena ou simplesmente não conseguiam se conectar. Ela enxergava uma inteligência escondida, soterrada pelo trauma e pela sensibilidade extrema. Com mãos firmes, Helena assinou o contrato, consciente de que estava entrando em um mundo que nada tinha a ver com sua antiga vida. A rotina de Adrian era precisa ao minuto. Café da manhã às 7h30, com exatamente 3 panquecas de leitélio dispostas em sentido horário em um prato de cerâmica azul. Nunca tocava no xarope até cortar cada panqueca em 8 triângulos iguais. Qualquer desvio causava angústia imediata. Os funcionários da mansão observavam com cautela enquanto Helena introduzia pequenas mudanças no ambiente. Fones com cancelamento de ruído durante tempestades, cobertores pesados para a ansiedade, ferramentas sensoriais disfarçadas de objetos comuns. Ao contrário dos especialistas anteriores, ela nunca tentou consertá-lo. Ele pediu para ir ao jardim hoje, comentou Ethan quase incrédulo. 3 semanas após sua chegada, ele assistia pela janela enquanto Adrian examinava as asas de uma borboleta no jardim. Segundo os seguranças, Adrian não ia voluntariamente ao ar livre havia mais de 1 ano. Esses mesmos seguranças começaram a ouvir o julgamento de Helena, depois de presenciarem sua habilidade em lidar com colapsos. Onde antes havia desconfiança, surgiu um respeito silencioso. Os associados do Sr. Caulfield estão esperando na sala oeste, anunciou Marcos, braço direito de Ethan, durante um raro momento em que pai e filho jogavam xadrez no terraço.
Era uma mensagem codificada. Investidores e acionistas influentes, cujos nomes nunca eram mencionados diretamente. Nada criminoso, mas perigosos de outra forma. Pessoas com poder suficiente para desestabilizar mercados inteiros. A expressão de Ethan escureceu. Ele olhou para o filho, claramente relutante em interromper o jogo. "Diga que já vou", respondeu ele, a voz mudando de pai para CEO em um piscar de olhos. Apertou gentilmente o ombro de Adrian antes de partir. As peças de xadrez permaneceram intactas após sua saída. Adrian olhava para as montanhas distantes. "Eles vieram discutir territórios", disse de repente, surpreendendo Helena com sua percepção. "Papai desenha mapas no escritório à noite, quando acha que estou dormindo." Helena manteve a expressão neutra, cuidadosa. Adrian estava mais consciente do que deixava transparecer. "Quer continuar nosso jogo? Ou fazer outra coisa hoje?" perguntou ela, guiando a conversa de volta a um lugar seguro. Os dedos de Adrian traçaram o contorno da peça branca da rainha. "Minha mãe gostava de jardinagem", disse, num salto de assunto típico de sua forma de comunicação. "Ela cultivava rosas onde agora fica o campo de testes do papai." A revelação casual, jardins substituídos por áreas destinadas a tecnologias confidenciais, atingiu Helena como um lembrete. Nada ali era simples. As semanas se transformaram em meses. Helena se adaptava à vida dentro dos muros da propriedade. E Adrian, aos poucos, expandia seu mundo para além das fronteiras rígidas que antes o aprisionavam. Eles criaram um sistema de comunicação respeitoso e funcional. Ethan notou cada pequena mudança. "Ele sorriu hoje", comentou certa noite, revisando as imagens da sessão de arte-terapia. Sua voz carregava admiração sincera. A tela mostrava Adrian rindo enquanto Helena derramava tinta sem querer. Os parceiros de negócios de Ethan passaram a vê-la como parte do círculo protegido da família. O respeito crescia, especialmente depois de Ethan repreender friamente um executivo que havia falado de forma desrespeitosa na presença dela. "Providenciei a transferência da sua mãe para a ala privada do Providence Medical Center", informou Ethan após 3 meses. "O Dr. Layton supervisionará o tratamento pessoalmente. Ele é o principal oncologista da costa oeste." Os fins de semana de Helena com a mãe haviam se tornado pequenas ilhas de normalidade. Mesmo assim, o SUV preto com vidros escurecidos e os 2 seguranças que sempre apareciam por acaso, onde quer que ela fosse, lembravam-na de que sua vida não lhe pertencia mais inteiramente. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando Ethan dobrou a equipe de segurança no perímetro da propriedade, adicionando sensores infravermelhos e patrulhas armadas que circulavam em horários irregulares. "Apenas uma precaução", garantiu ele a Helena, mas nem ele acreditava totalmente nisso. Adrian percebeu a mudança imediatamente. Sua sensibilidade aguçada captava nuances invisíveis para a maioria. "Há mais armas na casa", comentou durante a caminhada matinal pelo jardim, num tom quase neutro. Helena começou, sem perceber, a registrar mentalmente comportamentos estranhos, conversas interrompidas assim que ela se aproximava, carros desconhecidos parando além dos limites do terreno, e a maneira como Ethan verificava o celular com frequência crescente, cada vez mais tenso. O estopim aconteceu durante o jantar. De repente, Adrian levantou-se e apontou para a janela com vista para o jardim oriental. "Tem um homem nas árvores." Falou com a mesma calma com que arrumava a massa no prato, como se não tivesse acabado de acionar um protocolo de emergência. A reação de Ethan foi instantânea. Em segundos, ele puxou Helena e Adrian para longe das janelas, emitindo ordens através de um microfone oculto em seu relógio. Homens da segurança surgiram como sombras, formando barreiras protetoras. "Fiquem aqui. Aconteça o que acontecer", instruiu Ethan digitando um código em um painel que revelou um sistema de vigilância integrado, monitorando cada canto da propriedade. A porta reforçada fechou-se com um baque surdo, isolando-os no que parecia um bunker discreto. Apesar do caos, Adrian parecia surpreendentemente calmo. Aconchegou-se em seu cobertor pesado,
como se já estivesse acostumado àquilo. O grupo Vasquez Holdings está nos observando há 3 semanas, disse ele, como quem comenta o tempo. Helena ficou paralisada. Nos monitores, ela assistia horrorizada a homens com equipamento tático tentando invadir o terreno. As armas com supressores deixavam o confronto estranhamente silencioso, um balé de violência contida, enquanto a equipe de segurança neutralizava a ameaça. Não, isso acontece a cada poucos anos, continuou Adrian, mexendo uma caixa de quebra-cabeça intrincada, completamente alheio às imagens. Alguém tenta tomar o controle dos negócios do papai. Eles falham. E então recebemos novos protocolos de segurança. Helena engoliu em seco. Ela sabia que o conglomerado Hale era alvo frequente de sabotagens e espionagens industriais. Mas não imaginava a escala daquilo. Você deveria verificar a câmera nordeste, sugeriu Adrian, sem desviar o olhar da caixa. É por lá que eles tentam entrar quando o ataque principal é só uma distração. Com as mãos trêmulas, Helena mudou a imagem. Seu coração disparou. 3 figuras avançavam por um ponto cego do perímetro. Sem pensar, ela pegou o rádio que Ethan deixara com eles. A resposta dos seguranças foi imediata. Interseção rápida. Tentativa frustrada. Em outro monitor, Ethan parecia surpreso ao perceber a ação antecipada. E então, compreendendo, ajustou recursos para reforçar o flanco. Horas depois, quando tudo enfim se acalmou, Ethan encontrou Helena e Adrian no mesmo lugar. O garoto dormia, enrolado no cobertor pesado. Helena permanecia sentada ereta, vigilante. Você salvou vidas esta noite, disse Ethan em voz baixa. Adrian salvou vidas, corrigiu ela, gentilmente. Ele percebeu o padrão antes de qualquer um. Eu só repassei o que ele viu. O orgulho na voz dela era inconfundível. O orgulho de alguém que reconhece um talento verdadeiro florescendo. Ethan nada respondeu, mas a sombra em seu olhar revelava mais do que palavras poderiam. Na manhã seguinte, durante o café, Helena deslizou discretamente um pendrive para Ethan por baixo da mesa. Aquele pendrive trazia provas irrefutáveis de algo aterrador. Damon, seu executivo sênior mais antigo, amigo, conselheiro e braço direito por quase 3 décadas, estava conspirando. Gravações, documentos, reuniões secretas. Damon planejava uma tomada hostil do conglomerado Hale, utilizando o grupo Vasquez para eliminar Ethan e, pior, Adrian, garantindo o controle total da empresa e de seus ativos globais. No escritório particular, Ethan assistiu aos vídeos. Seu rosto permaneceu impassível, exceto pelo leve tensionar da mandíbula. 27 anos, murmurou ele, fechando o laptop com uma calma perigosa. Os preparativos começaram imediatamente. A equipe leal de Ethan substituiu discretamente os funcionários suspeitos de colaborar com Damon, mantendo a aparência de normalidade absoluta. Helena recebeu instruções claras. Mantenha Adrian na suíte, longe do que vai acontecer. Então, pela primeira vez desde que a conhecia, Ethan demonstrou vulnerabilidade real. Aconteça o que acontecer esta noite, ele confia em você mais do que em qualquer outra pessoa nesta casa. Talvez mais do que eu jamais consegui confiar em alguém. Helena sentiu o impacto daquelas palavras. A família Hale já não era apenas seu trabalho, e ela já não era apenas funcionária deles. Naquela noite, porém, Adrian recusou-se a ficar na suíte. Damon só fará a jogada quando nós dois estivermos presentes, explicou com uma clareza perturbadora. Ele precisa tirar o controle inteiro da família Hale de uma vez. A sala de jantar formal parecia o cenário de um filme extremamente tenso. Porcelana impecável, cristais brilhando e, por trás de tudo, a ameaça silenciosa pairando no ar. A mesa de carvalho maciça brilhava sob o lustre e as taças de cristal refletiam a luz enquanto os executivos mais confiáveis de Ethan Hale se reuniam para o jantar corporativo. Damon chegou pontualmente, o sorriso ensaiado jamais alcançando seus olhos frios. A lealdade, propôs Ethan, erguendo sua taça. O brinde, para quem sabia da verdade, parecia uma batalha silenciosa.
A atmosfera estava carregada de tensão disfarçada sob a superfície impecável da formalidade corporativa. Adrian sentou-se ao lado de Helena, seus dedos tocando suavemente o pulso dela em um padrão específico, parte do sistema de comunicação silenciosa que haviam criado ao longo dos meses. A mensagem era clara. Há outro traidor na sala, além de Damon. Helena examinou os rostos à mesa, tentando identificar sinais sutis de engano, exatamente como Adrian lhe ensinara, e então viu. Maria, assistente pessoal de Ethan, sempre gentil com Adrian, lançava olhares rápidos para o relógio. Posicionou-se discretamente perto da porta quando o prato principal foi servido. A compreensão veio exatamente no instante em que Damon fez seu movimento. Sua mão deslizou em direção à arma oculta no blazer, mas Adrian se antecipou. Derrubou seu próprio copo d'água no colo de Damon, com movimentos aparentemente desajeitados, mas estrategicamente precisos, interrompendo a ação antes que ele pudesse sacar a arma. A distração deu aos seguranças segundos preciosos. No mesmo momento, o caos explodiu. Helena agarrou Adrian e o puxou para debaixo da mesa pesada, enquanto tiros abafados ecoavam pela sala. Maria, confirmando a suspeita, sacou uma arma e disparou contra Ethan antes de ser contida pelos agentes leais. "Fique abaixado", sussurrou Helena, cobrindo Adrian com o próprio corpo. A sala de jantar transformou-se em um verdadeiro campo de batalha corporativo. Móveis tombados, cristais estilhaçados e manchas escuras no tapete importado onde Damon e mais 2 conspiradores haviam caído. Quando o silêncio finalmente se impôs, a voz de Ethan cortou o ar. "Adrian." "Estamos aqui", respondeu Helena, guiando o menino para fora do esconderijo. Ethan estava de pé no centro da destruição. Um corte sangrava na testa, mas ele continuava firme. Um dos seguranças, ferido, informou. Maria fugiu pela entrada de serviço. Levou Franco e Domingo com ela, todos ligados ao Vasquez Holdings. A expressão de Ethan endureceu. Não ira explosiva, mas uma frieza calculada e impiedosa, diferente de tudo que Helena já havia visto nele. "Encontrem-nos", ordenou em voz baixa. "Ninguém fere a minha família" e segue adiante. Surpreendendo a todos, Adrian atravessou a sala com propósito e se ajoelhou ao lado de um dos guardas gravemente feridos. "Ferimento na artéria femoral", anunciou, a voz firme. "Ele vai sangrar até morrer em 3 minutos e 40 segundos. Precisa de um torniquete." Helena correu até ele, rasgando uma toalha de mesa para improvisar o torniquete, enquanto Adrian guiava cada passo com precisão quase clínica. O guarda foi salvo graças à intervenção deles. Ethan observava o filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. "Onde você aprendeu isso?" perguntou, atordoado. "Vídeos online e livros de medicina", respondeu Adrian, puxando um fio solto da manga. "Assisti a 342 vídeos de cirurgias de trauma desde que a mamãe morreu. Eu queria saber como parar o sangramento de alguém que leva um tiro." A explicação inocente tinha um peso devastador. Um menino tentando entender e impedir tragédias que nunca deveriam ter feito parte da sua vida. O rosto de Ethan se desfazia entre orgulho e arrependimento. Nesse momento as luzes piscaram. Toda a mansão ficou às escuras por alguns segundos antes dos geradores entrarem em ação. "Eles estão mirando na nossa rede elétrica", concluiu Ethan, imediatamente assumindo uma postura estratégica. Mas Adrian já estava no console de segurança, os dedos voando pelo teclado. "Eu reconfigurei os protocolos de defesa da propriedade no mês passado", explicou, exibindo câmeras ocultas que nem Ethan sabia que existiam. Imagens surgiram na tela. 3 equipes de infiltração distintas já haviam entrado no perímetro externo, utilizando rotas que seriam totalmente invisíveis ao sistema antigo. Helena ficou boquiaberta. O garoto, que tinha dificuldade com conversas triviais, havia criado secretamente uma arquitetura defensiva brilhante, e agora ela era a única razão pela qual todos ali ainda tinham chance. Alertas simultâneos interromperam o momento. Notificações começaram a surgir nas telas. Equipes da Vasquez Holdings estavam se aproximando dos limites da propriedade de Ethan em um ataque coordenado e agressivo.
Com seus infiltrados internos revelados, o conglomerado rival abandonara qualquer sutileza. Agora, era força bruta. Leve Adrian para a sala de segurança reforçada, ordenou Ethan a Helena, já se dirigindo ao arsenal corporativo, onde mantinha equipamentos táticos de defesa. Protocolo de emergência Delta. Se eu não voltar em 6 horas, o helicóptero no heliponto leste levará vocês 2 para o centro seguro em Vancouver. Mas Adrian não se moveu. A passividade usual desaparecera. Em seu lugar havia uma determinação inquietante. Eles vão violar a parede sul primeiro, anunciou com total certeza. A drenagem de águas pluviais cria uma fragilidade estrutural. Mas eles não sabem dos túneis subterrâneos que você construiu no ano passado. Ethan parou no mesmo instante. Virou-se para o filho como se o estivesse vendo sob uma nova luz. A análise tática era profissional, de nível avançado. Algo que Adrian absorvera apenas observando, ouvindo e catalogando informações que todos presumiam estar além de sua compreensão. Os túneis levam à casa de barcos, continuou Adrian, caminhando rapidamente em direção à entrada secreta escondida atrás da lareira do escritório de Ethan. Podemos flanqueá-los pela água enquanto eles se concentram nos portões principais. Eles nunca esperarão um contra-ataque daquele lado. O plano era brilhante e assustador. Não apenas pela precisão, mas porque vinha de Adrian, alguém que jamais havia demonstrado inclinação para participar diretamente das questões perigosas do conglomerado Hale. Helena viu no rosto de Ethan uma mistura de orgulho e medo. O ataque da Vasquez Holdings fracassou de forma esmagadora. As forças inimigas foram surpreendidas pela manobra que Adrian havia orquestrado, utilizando os próprios recursos de Ethan e uma visão tática incomum. Ao amanhecer, a ofensiva rival estava destruída. Seus líderes capturados, desarmados ou completamente neutralizados por autoridades corporativas contratadas. No terraço leste, Ethan e Adrian observaram o nascer do sol. Você tem a mente da sua mãe, disse Ethan em voz baixa. Ela sempre enxergava padrões que ninguém mais via. Foi por isso que me apaixonei por ela, apesar das diferenças entre nossas famílias. Adrian absorveu a informação em silêncio, acrescentando-a ao catálogo meticuloso de lembranças que construía sobre a mãe. Será que ela aprovaria o que nos tornamos? Perguntou ele, com desarmante honestidade. A pergunta atingiu Ethan no âmago. O homem que passara anos expandindo seu império corporativo, travando guerras silenciosas e contra-atacando rivais, agora era confrontado pelo único juízo que realmente importava. Ele respirou fundo. Não. Sua mãe queria que deixássemos tudo isso para trás, confessou. Estávamos planejando uma saída estratégica quando ela foi morta. A revelação pareceu envelhecê-lo diante dos olhos de Helena, que observava tudo a uma distância respeitosa. Era um momento decisivo entre pai e filho, uma vulnerabilidade que poucos jamais testemunhariam no reservado presidente do Hale Group. Adrian, então, falou com a lógica direta que lhe era própria. Ainda podemos ir embora. A Vasquez Holdings foi desmantelada. A rede de Damon está exposta. E você tem capital offshore suficiente para desaparecer completamente. Sua fala objetiva não conseguiu esconder o desejo silencioso que se infiltrava em cada palavra. A expressão de Ethan oscilou entre surpresa, reflexão e uma chama tímida de esperança que Helena nunca vira antes. Recomeçar do zero exigiria coragem, murmurou. Eu quero estudar biologia marinha, anunciou Adrian repentinamente. Mostrou no tablet imagens detalhadas de ecossistemas oceânicos. Os recifes de coral da Austrália. Sua voz carregava o tipo de entusiasmo raro que só surgia quando falava de algo que o tocava profundamente. Helena sentiu o coração apertar. Talvez, pela primeira vez, um futuro diferente estivesse realmente ao alcance dos três. Existem 1.725 espécies de peixes conhecidas, e eu já memorizei. 342 delas, disse Adrian, e seus olhos brilharam com um entusiasmo puro, tão raro nele que Helena sentiu o peito se apertar. Pela primeira vez em muito tempo, o rosto de Ethan Hale suavizou.
Havia ali uma mistura de alegria, orgulho e um arrependimento silencioso. Em todos os anos que passaram juntos, ele jamais imaginou que o filho sonhava com algo além da vida cuidadosamente controlada, quase aprisionada, que ele tentara construir para protegê-lo. A Grande Barreira de Corais é uma excelente opção, admitiu Ethan, já imaginando possíveis destinos para o futuro que estavam começando a planejar. Helena assistiu, emocionada, enquanto aquela transformação se desenrolava diante de seus olhos. O poderoso magnata corporativo, antes implacável, e seu extraordinário filho agora conversavam sobre recifes de coral, pesquisas oceanográficas e novos começos, em vez de estratégias, sabotagens e guerras empresariais. A simplicidade humana daquele instante a tocou mais profundamente do que qualquer situação de perigo que já tinham enfrentado juntos. Elaborei uma estratégia de saída completa, continuou Adrian, puxando seu tablet. Com a precisão meticulosa que lhe era característica, exibiu um fluxograma detalhado. Novas identidades, retirada de ativos por canais não rastreáveis, aquisição de imóveis em 5 países diferentes, todos com hospitais e centros especializados de alto nível. Ao ver a mãe de Helena incluída naturalmente no plano, com casa garantida, tratamento contínuo e estabilidade, o coração dela acelerou. Na mente de Adrian, ela fazia parte do futuro deles. E mais surpreendente ainda, foi a ausência de qualquer objeção por parte de Ethan. Ele apenas cruzou o olhar com Helena por um breve instante, fazendo seu pulso disparar. Também considerei a continuidade dos seus estudos, acrescentou Adrian, deslizando até uma página com análises universitárias. A Universidade da Colômbia Britânica tem excelentes programas de psicologia e apoio especializado para alunos neurodivergentes. Helena mal conseguiu disfarçar a emoção. 3 meses depois, Ethan Hale e seu filho Adrian viviam discretamente em uma propriedade costeira nos arredores de Vancouver. Suas antigas identidades estavam enterradas, assim como o império corporativo que Ethan desmantelara silenciosamente antes de desaparecer do cenário mundial. A mãe de Helena ocupava a casa de hóspedes. Com o câncer em remissão, recebia acompanhamento médico contínuo garantido por Ethan. A mulher que antes temia não conseguir pagar sequer o básico, agora passava os dias cultivando um jardim que rivalizava em beleza com o terreno principal, mas sem o peso sombrio do passado. Adrian floresceu em sua nova vida. Matriculou-se em cursos universitários avançados, trabalhava com um terapeuta especializado em trauma e neurodivergência e, longe do estresse e perigo constantes, seu progresso foi surpreendente. A transformação de Ethan talvez fosse a mais profunda. O antigo estrategista imbatível canalizou suas habilidades para empreendimentos legítimos, consultoria financeira e projetos ambientais. Sua obsessão pela proteção encontrou propósito na filantropia, ajudando famílias afetadas por violência corporativa e crises sistêmicas. Helena, inesperadamente, encontrou seu lugar ali. Não mais funcionária, não mais estrangeira, mas parte de algo que crescia entre eles com naturalidade, quase inevitável. Quando Ethan finalmente encontrou coragem para reconhecer os sentimentos que cultivava por ela, não foi uma revelação dramática. Foi apenas a consequência natural de uma história que, anos atrás, havia começado com uma simples entrega de comida em uma noite de tempestade. O passado, enfim, tinha ficado para trás. E um novo futuro, brilhante, incerto e totalmente deles, acabara de começar.